Bom, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Alisson, sou um dos membros fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã, que desde o segundo semestre do ano passado tem se dedicado a discutir temas envolvendo tecnologia, democracia, direito, enfim, o mundo em rede e os impactos disso na nossa sociedade. A gente estava fazendo um levantamento hoje e a presença da professora Ana Frazão, nós estamos completando a nossa 30ª palestra. No segundo semestre de 2020 foram 9, no primeiro semestre de 2021, semestre passado, foram 10, e só esse semestre fizemos 9 palestras aqui. Aliás, esse semestre foram 11 eventos, somando, então a gente tem 30 no total, e o mais interessante disso é que a gente conseguiu congregar muita gente boa de serviço aqui. Aliás, o Cyber Leviatã tem se tornado um espaço de confiabilidade, no sentido de prestar à população informações confiáveis justamente por causa disso. A gente tem tido muito cuidado ao selecionar as pessoas que vêm aqui falar. Aliás, esse trabalho é todo do professor Bolzan, que tem nos orientado aí nesses mares, às vezes turbulentos, da tecnologia, e, enfim, quem ilumina os nossos caminhos. Hoje, para completar, na verdade, para finalizar o nosso semestre, nós estamos recebendo a professora doutora Ana Frazão, que é advogada, professora associada de Direito Civil, Comercial e Econômico da UNB, e que vai tratar conosco sobre discriminação algorítmica. Aliás, um tema que acho que afeta a todos nós, porque temos visto reportagens e, às vezes, absurdos que ocorrem e, enfim, ela vai trazer hoje, jogar luz sobre essa questão que é extremamente relevante, aliás, tem se tornado uma das mais relevantes nos últimos tempos. Eu queria dizer a todos e a todas que esse evento está sendo gravado e, posteriormente, ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, canal do Cyber Leviatã. E esse canal tem servido de fonte de consulta para pesquisas, porque, a partir dali, as pessoas têm acesso a discussões extremamente complexas, mas que podem, às vezes, iluminar novas áreas de pesquisa ou novos temas, enfim. Eu espero que vocês aproveitem isso que a gente está ofertando aí. Nossos eventos são sempre gratuitos, nós emitimos certificados, e a gente pretende continuar dessa forma. Afinal de contas, eu acho que é nossa missão aqui divulgar conhecimento, sobretudo conhecimento de qualidade. Para a gente dar continuidade ao nosso evento, eu queria passar a palavra ao professor Bolzan, não sem antes agradecê-lo pela oportunidade de participar aqui mais um semestre dessa iniciativa, que foi, para mim, especialmente, muito enriquecedora. Professor Bolzan, esteja com a palavra. Obrigado, Alisson. Boa tarde, boa noite, né? Bom fim de tarde, bom início de noite a todos e a todas. Chegamos, né, ao final de 2021, todos sobrevivendo, pandemicamente, mas sobrevivendo. E, na realidade, como eu mencionei para a professora Ana Frazão hoje no privado, fazendo o grande finale das quartas-feiras do Cyber Leviatã, do semestre com ela, né? E com isso eu já antecipo meus agradecimentos, né, por ela ter se disponibilizado a participar do Cyber Leviatã, desse projeto, né, de encontros nas quartas-feiras, que é um dos projetos do Observatório. E como disse o Alisson, em pouco mais de 1 ano e 4 meses, né, de vida, o Cyber já conseguiu congregar não só um número expressivo de encontros das quartas-feiras, como outros eventos que nós tivemos também, né? E terminamos a semana passada um outro evento sobre magistradas e direito eleitoral, né? Discutiu também temas ligados às questões da tecnologia, democracia, etc., né? A reforma eleitoral, né? O novo Código Eleitoral. Mas mais do que isso, né, mais do que o volume, o seu número, a quantidade de atividades, é a qualidade dessas atividades e o expressivo, né, nome de pessoas de alto conhecimento, de alta reconhecimento, né, em termos acadêmicos e profissionais na área, né, nas áreas afetas às questões da tecnologia, que já se dispuseram a estar conosco. Mais do que, né, como disse o Alisson, nós buscamos, né, as pessoas que são interessantes, né, e temos tido a satisfação de receber, né, delas, né, esse apoio e essa aceitação, né, como é o caso da professora Ana
Frazão até brincava antes, dizendo que nós encerramos o primeiro semestre do Cyber Leviatã com a professora Caitlin, né, da PUC-Rio, né, que é parceira de atividades, de eventos do podcast com a professora Ana Frazão, e estamos encerrando 2021-2 por circunstâncias com a professora Ana Frazão. Então, para nós é uma satisfação, né, uma honra recebê-la, e, além disso, é uma satisfação também, um prazer a gente ter esse sentimento, né, de que nós estamos conseguindo disponibilizar, né, nesses tempos, um conjunto de informações que são bastante relevantes e de alta qualidade. Então, né, com isso, eu agradeço também aos que têm, né, acompanhado esses eventos, né, e é um número expressivo, né, e cada vez mais expressivo, de pessoas que têm se conectado ao Cyber Leviatã, e por óbvio, né, essa conexão se deve, claro, aos nomes que nós temos conseguido incorporar à nossa vida, mas também ao interesse, né, que os temas também têm chamado aos ouvintes. Então, agradeço a todos, agradeço à professora Ana, né, penhoradamente pela disponibilidade do seu tempo de estar conosco, e passo a palavra a ela, não sem antes se lembrar que, né, em março de 2022, no final de fevereiro, início de março de 2022, estaremos de volta com esse projeto, né, dos encontros nas quartas-feiras, né, além de outros eventos, né? Por isso, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, nas quais essas atividades são comunicadas e disponibilizadas. Ok? Então, contigo, Ana. Muito obrigada, professor Bolzan. Em seu nome, eu agradeço aqui pelo convite, também cumprimento a todos, é um prazer estar com vocês para falar de um assunto que eu considero atual e importante, então eu vou tentar aqui fazer uma exposição não muito longa, porque eu sou daquelas professoras que adoram interação, então eu acho que o melhor é a gente poder, de fato, ter aqui um diálogo mais direto, ainda que com todas as dificuldades do mundo virtual, mas ouvir vocês um pouco e poder reagir também diante de provocações e perguntas. Então, eu acho que, inicialmente, falar de discriminação algorítmica é lembrar um pouquinho o que são os algoritmos, que, na verdade, são fórmulas, são receitas, de uma maneira mais genérica. E é por isso que muitos dizem, olha, a rigor não há nenhuma novidade, os algoritmos são antigos, uma receita de bolo pode ser considerada um algoritmo e blá, blá, blá. Mas fato é que a gente sabe que com o Big Data e com a ciência dos dados, os algoritmos eles deram um passo enorme diante de tudo aquilo que até então se conhecia. Então, hoje a gente pode, de fato, utilizar receitas ou fórmulas extremamente complexas a partir também de uma base de dados extremamente ampla e inimaginável há algum tempo atrás. Isso, de certa forma, também está conectado com um fenômeno que alguns chamam de datificação das nossas vidas, ou seja, é o fenômeno pelo qual toda experiência humana se transforma em um dado. E isso é muito preocupante, por um lado, porque não há mais experiência inocente, ou seja, um passeio num parque, um clique num determinado site, o jeito como você movimenta os seus olhos, o ritmo e a forma como você digita, tudo isso passa a ser utilizado como um insumo a partir do qual diagnósticos e vereditos sobre as pessoas podem ser realizados. E esse é um ponto também muito importante dessa virada dos algoritmos, por assim dizer, nos tempos atuais. Uma coisa é falarmos de algoritmos para lidarmos com questões que são objetivas, como é que um avião vai voar, como é que ele vai reagir diante de algumas circunstâncias, etc. Outra coisa é utilizarmos algoritmos para lidar com assuntos humanos e sociais, como na prática tem acontecido. Na verdade, a gente pode até se referir hoje a um fenômeno que não deixa de ser uma espécie de terceirização de decisões públicas e privadas para algoritmos, ou seja, aquilo que antes agentes privados faziam por meio de pessoas naturais e mesmo agentes públicos, hoje passa a ser feito por algoritmos com enormes impactos na vida das pessoas.
Se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo muito um relatório da Transparência Brasil, que tentou mapear os sistemas de inteligência artificial que já têm sido utilizados hoje pelo governo, em todas as esferas. Vocês vão ficar bastante impressionados como isso está se alastrando, muitas vezes sem os devidos controles, sem os devidos cuidados, sem as devidas informações, gerando também uma série de problemas. Se isso já é complicado na esfera privada, imagine então na esfera pública, em que as decisões estão sujeitas a inúmeros princípios que vão da impessoalidade, motivação e uma série de outros aspectos. Então, eu acho que essa é uma breve contextualização aqui da nossa discussão. A partir do momento em que a gente começa a se utilizar desse grande manancial de dados que nos é propiciado pelo Big Data para julgar cidadãos, a partir do momento em que esses julgamentos são subjetivos, são valorativos, são complexos, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos utilizando algoritmos para saber quem é que vai ter acesso a crédito e a que taxa de juros, quem vai ter acesso a um produto e a um serviço e por que preço. Vejam que hoje é toda uma discussão sobre a precificação personalizada, ou seja, a ideia de que consumidores podem estar sendo cobrados de maneira distintas, conforme o seu perfil. Isso já tem sido utilizado reiteradamente no mercado de trabalho, ou seja, máquinas decidindo quem vai ser admitido, quem vai ser promovido, quem vai ser eventualmente demitido. Em alguns casos, temos registros da máquina não apenas fazendo o julgamento, mas já executando a própria demissão. E a gente vai percebendo que cada vez mais as nossas vidas passam a depender desses julgamentos. Julgamentos esses que, como eu disse, são feitos a partir de uma base imensa de dados, base sobre a qual nós, cidadãos, não temos controle, porque muitos desses dados foram coletados sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento, antes mesmo da LGPD. Mesmo hoje com a LGPD, todos nós sabemos que ainda estamos muito longe de estarmos em um cenário em que possamos dizer que, de fato, a nossa autodeterminação informativa tem sido assegurada. Então, ainda há uma simetria informacional muito grande, uma opacidade, uma falta de transparência, o que, aliás, é um outro problema desses julgamentos algorítmicos, não é? Ou seja, todos eles protegidos por segredo de negócios, por uma alta complexidade técnica, ou seja, uma dificuldade muito grande para se entender quais são os passos decisórios, como, a partir de determinados inputs, são gerados determinados outputs. E vejam que, além de tudo, além daqueles dados primários que são coletados, muitos desses dados são sensíveis, além de tudo, várias dessas máquinas, elas se dispõem a fazer inferências a partir desses outros dados, ou seja, elas supostamente estariam agregando valor nesse processo decisório e tentando entender, por exemplo, que características de personalidade decorreriam do fato, por exemplo, de eu ter o hábito de andar no parque X todo dia, a determinada hora da manhã, e, a partir disso, tentar fazer prognoses sobre a minha personalidade, sobre o meu perfil, e, eventualmente, utilizar todo esse conhecimento para efeitos econômicos. Então, vejam que o grande problema dos julgamentos algorítmicos, ou seja, é algo que antecede a própria discriminação, é o fato de estarmos hoje vivendo num mundo em que um manancial imenso de dados nossos estão nas mãos de vários agentes. A partir desses dados, vários outros dados são inferidos. A partir daí, nós começamos a ser ranqueados, classificados, e, obviamente, a partir desses rankings e dessas classificações, uma série de horizontes de vida, possibilidades podem nos ser facultadas ou não. E, aliás, hoje nós já temos uma literatura relativamente consistente, mostrando como vários desses julgamentos algorítmicos, eles, na verdade, reproduzem uma série de preconceitos que já existem na sociedade, portanto, mantendo discriminações em relação a mulheres, a negros, a crianças, adolescentes, aos pobres, ou seja, diante de uma série de grupos vulneráveis, não só não está havendo uma correção do problema,
como em muitos casos está havendo uma intensificação do problema. Então, eu acho que essa é a primeira premissa do nosso raciocínio. Estamos lidando realmente com julgamentos que vão se tornando cada vez mais frequentes, cada vez mais invasivos e que trazem impactos diretos nas nossas vidas. É só lembrarmos de uma citação que eu gosto muito do Harari no seu livro Homo Deus, quando ele diz, olha, talvez o maior desafio que temos hoje é manter o nosso livre-arbítrio, uma vez que existem agentes que nos conhecem tanto que podem, inclusive, nos manipular, podem se antecipar às nossas ações e às nossas decisões. E ele chega a mencionar o dataísmo como uma religião dos dados e dizer, olha, temos que tomar cuidado porque pode acontecer que cheguemos a uma situação em que os dados e, portanto, todo esse sistema, né, o que ele chama de dataísmo, façam por nós o que nós fizemos com todas as demais espécies, ou seja, uma total subjugação. Somos julgados por sistemas sem saber como esses julgamentos acontecem, sem que tenhamos direito de defesa, sem que tenhamos, eventualmente, direito de impugnar aquelas decisões e uma série de outras repercussões. Por que isso acontece? É necessário também a gente dar um passo atrás. Hoje é uma literatura muito consistente, chamando a atenção para as falhas dos julgamentos humanos. Então, desde a psicologia comportamental, e depois vem a economia comportamental, e uma série de outras ciências, vem mostrando que nós, obviamente, temos uma série de limitações, nós temos uma série de vieses e preconceitos, e tendemos a reproduzir todas essas nossas dificuldades, todas essas nossas falhas, por assim dizer. Só um minutinho aqui, alguém está querendo controlar a minha câmera, é isso mesmo? É isso, gente? Para mim está normal aqui, Ana. O que aconteceu? Tá aqui, ó, Núbia Franco de Oliveira gostaria de controlar a sua câmera. Ela deve ter clicado errado. Para mim, então recusei, gente. É só recusar, isso mesmo. Tá, maravilha, era só para saber se tinha alguma coisa aqui relacionada à câmera que deve... Tá, Ana, só pra... Às vezes acontecem essas coisas nessas lives, né? Nós, por incrível que pareça, nós acho que não tivemos nenhuma intervenção externa. Isso que eu ia falar, porque nas aulas lá do mestrado da Universidade de Itaúna, em algumas lives a gente teve uma pessoa que invadiu, colocou um funk para tocar, sabe? E aí o nosso professor não conseguiu tirar a pessoa, foi super desagradável. Já estive presente, inclusive, num evento assim, tá, gente? Por isso até que eu já faço as perguntas para me certificar. Faço ou não faço, mas eu não faço nada sem perguntar, exatamente para não correr esses riscos, né? Mas, enfim, então, retomando, nós estávamos falando exatamente sobre esses julgamentos cada vez mais intensos, com repercussões cada vez mais diretas na vida das pessoas, mas que passam a ser utilizados a partir daquela ideia de que, bom, julgamentos humanos também são muito complicados, apresentam uma série de falhas, uma série de vieses. Porém, nós precisamos tomar alguns cuidados com essas premissas. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente os professores Kahneman, Sibony e Sunstein lançaram um livro que é bastante interessante, o Noise, já está traduzido para o português, ruído, em que eles procuram mostrar, de fato, como as decisões humanas estão sujeitas a esses ruídos, que seriam, na verdade, problemas não sistemáticos, ao contrário dos vieses, por isso que só podem ser identificados estatisticamente, mas que se somariam com os vieses para, em conjunto, gerarem uma série de problemas nos processos decisórios humanos, especialmente quando estamos falando de instituições como o Poder Judiciário, como grandes empresas, das quais se esperaria uma certa coerência dessas decisões, né? E não que cada juiz decida de uma maneira, ou que cada funcionário ou diretor também de uma determinada empresa privada decida de uma maneira muito própria, sem nenhuma coesão interna. Então, na verdade, esse livro mostra como os algoritmos eles podem resolver esses problemas neutralizando os ruídos. E, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto muito importante. A grande questão é que
Em primeiro lugar, os julgamentos algorítmicos podem sim resolver o problema do ruído, mas não resolvem o problema dos vieses. Tanto é assim que esses próprios professores reconhecem que a redução do ruído ela pode se dar ao preço do aumento dos vieses. E, além de tudo, esse tipo de colocação nos faz pensar sobre uma questão que, na verdade, deve ser até preliminar. Esses 3 professores, por exemplo, são bastante otimistas com julgamentos algorítmicos, porque eles já, de início, dizem e assumem que a finalidade dos julgamentos deve ser sempre a acurácia. Mas a grande questão, e eu discordo dessa premissa, é claro que a acurácia é importante, mas essa é a única finalidade dos julgamentos? E a justiça? E a não discriminação? Ou seja, queremos a acurácia sim, mas se tivermos a acurácia ao preço do aumento da discriminação e da injustiça, certamente que não estaremos caminhando por um caminho adequado, ao meu ver. Então, esse é um ponto bastante importante aqui. É claro que julgamentos humanos têm suas falhas, mas os julgamentos algorítmicos também as têm. E daí, por que vamos precisar de supervisão humana e de uma complementação desses julgamentos com outras formas de controle e raciocínio que aí sim só os homens têm? Então, algoritmos são muito bons em termos de acurácia? Perfeito, mas algoritmos não entendem causalidades, algoritmos não entendem constrições, algoritmos não trabalham com contrafactuais. É por isso que, normalmente, esses julgamentos algorítmicos, eles são feitos a partir de correlações estatísticas, de inferências, de cálculos probabilísticos, o que, é claro, é algo muito importante, mas que, sozinho, não resolverá vários dos nossos problemas. Vejam a questão, por exemplo, da discriminação. Quanto mais um preconceito for evidente em uma sociedade, mais o algoritmo tende a compreendê-lo como um padrão e mais, portanto, ele tende a replicar esse preconceito. Portanto, se não houver um cuidado muito grande em relação a esses aspectos, nós estamos reproduzindo no futuro uma série de injustiças do passado. Isso quer dizer que estatísticas não sejam relevantes, que cálculos probabilísticos e correlações não sejam relevantes? Não. Vejam bem, o meu ponto aqui é que são extremamente importantes, mas não são os únicos aspectos que devem ser levados em consideração. Daí porque é muito importante que esses julgamentos contem não só com a supervisão humana, mas com uma complementação humana, para que possa, inclusive, supri-los e complementá-los naquilo que eles não podem fazer. Algoritmos são fórmulas matemáticas, então eles vão tentar matematizar e objetificar até aquilo que não pode ser matematizado e objetificado. Vários autores já chamam a atenção para esse processo há muito tempo. A Hannah Arendt, na Condição Humana, já nos dizia, converter tudo em número traz um problema, porque ela diz, olha, números em tese não admitem discussão, e tudo aquilo que o ser humano faz, pensa, ou, na verdade, fala, só faz sentido na medida em que pode ser objeto de discussão. Einstein já dizia, nem tudo que conta é contável, nem tudo que é contável conta. Então, quando a gente tenta matematizar tudo, na prática, o que acontece? A gente tende a não levar em consideração as coisas que são de difícil metrificação. Elas acabam sendo desconsideradas, ou a gente adota, por assim dizer, uma metrificação que é bastante parcial e reducionista. Então, isso mostra também as dificuldades que nós temos de entender esses algoritmos como as palavras definitivas ou únicas, principalmente quando estamos falando em processos decisórios complexos, valorativos, subjetivos, e, repito, dos quais passa a depender a vida das pessoas, porque os impactos são muito grandes. São impactos na vida pessoal, são impactos na vida social, e por que não dizer, são impactos na vida política, porque a gente já tem visto todo esse ecossistema do Big Data sendo utilizado para identificar cidadãos com determinadas propensões e para, muitas vezes, a partir dessas identificações, até mesmo se tentar manipular esses cidadãos e, com isso, alterar
resultados de eleições, por exemplo. Então, é o que eu sempre digo, né? Uma economia movida a dados, ela não existe no vazio. Ela acaba existindo paralelamente a uma sociedade movida a dados e a uma política movida a dados. Então, a gente precisa entender toda a complexidade de todas essas relações, que acabam sendo mediadas cada vez mais por esses julgamentos algorítmicos. Então, esse é um ponto bastante importante. E vejam a tensão em que nos encontramos atualmente. Em primeiro lugar, esses algoritmos, eles são totalmente opacos como regra e insuscetíveis de um controle mais adequado. Aliás, um dos grandes desafios da LGPD, ao meu ver, vai ser encontrar esse ponto de equilíbrio entre transparência, accountability e a chamada proteção do segredo de negócios. Vejam que isso é algo bastante delicado e que provavelmente não será facilmente atingido. Alguns diriam, e eu endosso essa tese, quando alguns falam, olha, o direito à explicação de decisões algorítmicas, alguns diriam, olha, essas decisões, em princípio, não têm propriamente explicabilidade, porque elas não se submetem à lógica que, para o ser humano, é explicável. No máximo, essa explicabilidade é uma explicabilidade extremamente restritiva, porque ela diz respeito a correlações, padrões, mas não aquela explicação mais completa, que normalmente envolve uma série de formas de raciocínio que os algoritmos não podem fazer, como os contrafactuais, como as causalidades e mesmo como as construções. Então, vejam que, até o momento, nós estamos lidando com uma situação de extrema opacidade. Por outro lado, o que a gente também tem percebido é que desenvolvedores, por um lado, e executores desses sistemas acabam não tomando os devidos cuidados do ponto de vista ético e jurídico no que diz respeito à sua esfera de atuação. Então, muitas vezes, os programadores, eles não levam em consideração as questões éticas e jurídicas ao programarem sistemas algorítmicos, porque, para todos os efeitos, eles estão fazendo apenas a matemática. Eles estão, de certa forma, dissociados da aplicação prática daquele sistema algorítmico. Mas, muitas vezes, a empresa que adquire o próprio poder público, ela também parte da premissa que o algoritmo está correto e, portanto, ela também não terá aquele cuidado ao executar o sistema. Né? Só para que vocês tenham ideia, há alguns que defendem que um bom sistema algorítmico é aquele que até mesmo um idiota possa executar, ou seja, é como se o próprio sistema fosse programado para que o executor não tivesse que fazer nada, tivesse simplesmente que aceitar aquele resultado. E vejam que isso pode ser muito complicado. Imaginem o caso do Compass, por exemplo, aquele sistema algorítmico utilizado, né, em alguns estados norte-americanos para avaliar o grau de periculosidade, de probabilidade de reincidência de réus e, portanto, ajudar o juiz na dosimetria da pena. Então, veja, estamos falando, né, aqui da utilização de um julgamento algorítmico numa situação absolutamente sensível e delicada, aplicação do direito penal. E não adianta dizer, não, mas o juiz tem a última palavra. Porque se o juiz não sabe como o algoritmo funciona, se ele não sabe quais são as falhas, deficiências ou reducionismos daquele algoritmo, ele tem um ônus muito grande para ir contrariamente àquela decisão algorítmica. Então, isso nos mostra também como é muito importante refletirmos sobre essa interação entre homem e máquina, porque não adianta colocar um ser humano no final do processo, porque ele pode ter até formalmente a última palavra, mas se ele não entender muito bem o que está acontecendo, na prática ele não terá condições de fazer uma intervenção efetiva e que possa, de fato, complementar aquele julgamento, evitar discriminações e uma série de outras questões. Essa discussão hoje, gente, chegou a um tal ponto que alguns autores, né, já chegaram até a conclusão que, se quisermos evitar problemas de julgamentos algorítmicos, como, por exemplo, as discriminações, não adianta nem mesmo resolver o problema dos inputs, porque essa foi uma das primeiras teses, né? Ou seja, se a gente resolver a questão dos inputs, resolver a base de dados, desde o início do sistema já procurar colocar uma espécie de
contraposição àquele viés para eventualmente anulá-lo ao longo do treinamento, isso poderia resolver. E alguns autores estão dizendo, não, isso não resolve. Até porque há vários aspectos desses julgamentos que são muitas vezes nebulosos, né? A Cathy O'Neil, num livro que eu também indico bastante, que é As Armas de Destruição Matemática, ela mostra, por exemplo, que em vários mercados, muitas vezes o que está acontecendo é uma certa falta de congruência entre o julgamento algorítmico e a finalidade para a qual ele deveria servir. Então, dos exemplos que ela cita é a questão do mercado de seguros de carro, em que ela diz, olha, o que a gente percebeu aqui, por uma série de pesquisas, é que os consumidores pobres, que têm um ótimo histórico de direção, eles estão sendo eles estão tendo um valor mais alto do que consumidores ricos que têm um péssimo histórico de direção. Então, vejam, a questão aí não é só saber se há ou não a diferenciação, mas se o critério adequado para a diferenciação, para a diferenciação é adequado ou não. Porque, no fim das contas, essa é a grande discussão sobre discriminação. Né? Todos nós sabemos, essa é uma questão que envolve até uma matéria eminentemente funcional, que desiguais podem ser tratados desigualmente na medida da sua desigualdade. Mas a questão é, como na prática vamos assegurar isso? Mesmo em mercados para os quais se justifique, pelo menos do ponto de vista econômico, uma precificação individualizada, como é o caso de seguro, como é o caso de crédito. Faz sentido que um consumidor, pelo simples fato de ser pobre, com um excelente histórico de direção, tenha um preço maior do que um consumidor com um péssimo histórico de direção, mas são somente em razão do seu poder aquisitivo? Então, vejam que cada vez mais são discussões como essa que se colocam, né? Porque a partir do momento que a gente admite a precificação personalizada, a gente passa para um outro estágio que vai além daqueles preconceitos, por assim dizer, que seriam mais claros e mais óbvios, normalmente raça e gênero, o que a gente já tem visto ser um problema prático e que tem acontecido com muita frequência. Ou seja, a gente passa, inclusive, a entrar em uma outra seara, em que a gente vai ver, bom, consumidores, por exemplo, vão poder ser discriminados, por exemplo, com base no critério geográfico? Cabe, então, ao agente econômico dizer, olha, quem está em Brasília vai pagar mais do que quem está no Rio, ou o problema da Decolar, que estava, de certa forma, cobrando mais do consumidor brasileiro do que do consumidor argentino, ou inclusive praticando geoblocking, né? Ou seja, ela não ofertava determinados serviços para o consumidor brasileiro, enquanto fazia isso para o consumidor argentino. Quais são os critérios, então, que vão nos orientar em relação a isso? E percebam que hoje eu vejo muita gente defendendo supostamente essa precificação personalizada, dizendo que do ponto de vista econômico isso poderia ser muito bom, mas normalmente essas pessoas fazem isso com base em premissas econômicas que estão muito distantes do caso concreto. No caso concreto, a gente tem mercados concentrados, a gente tem assimetria informacional, e a gente já tem um mapeamento hoje por uma literatura muito grande, mostrando que o consumidor ele se encontra ainda mais vulnerável no mundo digital do que ele se encontrava no mundo real. E que, além de todos esses aspectos, ele, além de tudo, pode ser muito facilmente manipulado. O problema das dark patterns e de tantos outros que já têm sido mapeados pela literatura. Então, a gente vai poder admitir que agentes cobrem preços diferenciados, se utilizando das vulnerabilidades e das fraquezas desses consumidores? Eu já vou me encaminhar aqui para o final, mas acredito que muitos de vocês conhecem um livro da Carissa Vélez, né, o Privacy's Power. Ele foi traduzido para o português já, e é um livro no qual a autora nos oferece uma série de insights. Inclusive, ela propõe o banimento de conteúdos personalizados, né, principalmente, né, da publicidade, exatamente em razão de todas essas dificuldades de controle. Mas um ponto que chama muita atenção, e aqui a gente já conecta com a minha primeira linha de argumentação, aquilo que eu falei no início da minha fala, né, ela diz, olha, hoje
nós temos consumidores e cidadãos que são ranqueados e perfilizados a partir, inclusive, das suas fragilidades. Há classificações e perfis, por exemplo, de pessoas que têm doenças absolutamente sensíveis, que foram vítimas de estupro, que foram vítimas de agressões sexuais. E a pergunta que ela coloca é: faz sentido que isso aconteça? Nós, cidadãos, hoje podemos ser julgados para qualquer efeito? Podemos ser perfilizados, inclusive com base nas nossas fraquezas, nas nossas vulnerabilidades? Quais são as garantias que nós vamos ter aí? Né? Vejam que é um problema até preliminar ao da discriminação. É saber, olha, qual é a finalidade legítima que deveria justificar isso? Porque a gente já se acostumou a viver num mundo que somos julgados o momento inteiro e às vezes a gente não para pensar. Por que um aplicativo pode me julgar e me dar uma nota? Eu sou consumidor, eu não sou aqui ofertante daquele serviço. Com base em que ele está me dando essa nota? Porque eu não sei. Há algum fator que mostre que aquele julgamento é minimamente adequado? Né? E aqui, para finalizar mesmo, eu queria mencionar um caso que eu acho muito interessante, que diz respeito a uma questão empresarial, mas que eu acho que trabalha muito com várias dessas nossas preocupações, porque falar de discriminação algorítmica é falar também em devido processo legal, que é um outro ponto fundamental e que tem sido negligenciado em várias dessas discussões. Basicamente, é um caso em que o dono de um restaurante entrou contra o TripAdvisor na Espanha, dizendo: olha, TripAdvisor, você me julga. Tudo bem que você recebe, né, inputs dos seus usuários e etc. Mas, mal ou bem, você me faz um ranking, você me atribui uma nota, e o sucesso do meu empreendimento depende disso. E eu preciso saber como é que você está me julgando. Por que esse seu julgamento é fidedigno? Quais são as minhas garantias? Como é que eu posso me defender? Como é que eu posso recorrer? Vejam que questões que, enfim, dialogam bastante com o artigo 20 da nossa LGPD, né, o direito de impugnação de decisões automatizadas, etc. E é muito interessante, e é por isso que eu menciono o exemplo do TripAdvisor, porque a gente sabe, inclusive, que um repórter fraudou o algoritmo, criou um restaurante fictício, e esse restaurante se tornou o número 1, né, de Londres por um determinado tempo, até que ele revelou, de fato, que aquilo era um experimento. Então, veja, a partir do momento em que as nossas vidas passam a ser determinadas por esses julgamentos, muito mais do que questões de privacidade, muito mais do que questões de igualdade, nós temos também questões relevantíssimas relacionadas ao devido processo legal. Porque a partir do momento que eu tenho agentes econômicos que hoje têm poderes tão grandes, ou às vezes até maiores do que o dos estados, a grande questão é: o princípio do devido processo legal também não deve se estender às relações privadas? Como é que eu posso me defender, como é que eu posso entender um julgamento se eu não tenho minimamente explicação? Às vezes eu nem sei se eu estou sendo julgado, para que fim eu estou sendo julgado, com base em que dados eu estou sendo julgado. Como é que eu vou recorrer de um veredito que eventualmente me diz como aconteceu, e está retratado no filme Coded Bias, professores foram demitidos porque o algoritmo chegou à conclusão que eles eram ruins. E eles diziam: olha, eu sempre fui um bom professor, em todas as avaliações eu sempre fui muito bem avaliado. Agora chegou o algoritmo, disse que eu não sou bom e eu fui demitido em razão disso. E como é que eu vou saber se eu fui discriminado ou não, se aquela decisão é correta ou não, se eu minimamente não entendo o que está acontecendo? Então, o ponto fundamental aqui da nossa conversa é mostrar que julgamentos algoritmos, claro, eles têm inúmeras vantagens, eles podem atingir inúmeras eficiências, eles de fato podem sim resolver o problema do ruído, eles podem suprir vários problemas humanos, mas eles também têm uma série de dificuldades. Em muitos casos, mesmo quando eles são bem planejados e executados, eles se equivocam. O Stuart Russell tem mostrado o problema dos resultados não intencionais. Às vezes o algoritmo é programado para uma finalidade e, como ele não entende o que é constrição, ele vai seguir aquela finalidade a qualquer preço.
né? O Stuart Russell recentemente deu uma entrevista para a BBC e ele dizia, olha, é feito se você chegasse para um gênio da lâmpada e dissesse, olha, eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Aí o gênio mata todo mundo do mundo, deixa só você vai ser a pessoa mais rica do mundo. Né? Você não necessariamente sabe quais são os meios que serão encontrados para que aquele fim seja atingido. E ele diz, esse é um problema muito claro, porque hoje os sistemas algorítmicos são desenhados para um fim específico e eles vão alcançar esse fim a qualquer preço. Olha o que o problema do Facebook Papers nos trouxe. Quer dizer, será que o Facebook, prioristicamente, queria viciar as pessoas, queria abusar de crianças e adolescentes? Eu tendo a achar que não. Mas a questão é, o algoritmo foi desenvolvido para quê? Para manter a pessoa presa ali na plataforma o maior tempo possível, para gerar o maior engajamento da pessoa. Se o preço a ser pago para que a finalidade seja atingida é as pessoas estarem viciadas, é a disseminação do ódio, da raiva, porque esses conteúdos, de fato, prendem mais a atenção dos usuários, com todos os efeitos danosos para a sociedade e para a política, paciência, pelo visto, esse preço foi aceito. Então, concluo aqui, já devolvendo a palavra ao professor Bolzan, dizendo que esse é um assunto delicado, talvez dos mais importantes da nossa época. Nós não temos respostas, então a finalidade da minha fala aqui foi muito mais de trazer uma provocação, trazer algumas perguntas, mas são questões que nós precisamos realmente, em relação às quais nós precisamos avançar, né? E principalmente pelos vulneráveis. Nós estamos aqui, eu acredito que uma boa parte de nós ainda numa posição de um relativo privilégio, mas hoje há uma literatura já farta dizendo que o maior problema dos julgamentos algoritmos realmente ocorrerá com os grupos ainda mais vulneráveis, que tendem, de fato, a ser mais prejudicados e muitas vezes não têm como reagir diante desse tipo de questão. Então, embora não seja uma questão simples, é uma questão altamente complexa, eu acredito que a gente precisa realmente, com muita urgência, fazer uma reflexão e tentar mapear minimamente como podemos evoluir. E acho que o momento é propício, estamos aí com um marco de inteligência artificial, que, aliás, ao meu ver, não resolve o problema, né? É uma declaração de princípios, etc., mas sempre é muito bom estarmos num encontro tão autorizado, com tantas pessoas cultas, que entendem do assunto e que principalmente têm interesse em desenvolver esses assuntos para desenvolvermos várias dessas questões. Então, professor Bolzan, já agradeço imensamente pela atenção e, claro, me coloco aqui à disposição de vocês. De fato, acho que a melhor parte do evento começa agora, quando a gente puder, então, interagir. Muito obrigada. Maravilha, Ana, muito legal a tua fala, muito interessante, muita coisa aqui. Eu tenho adotado anotando e pensando assim, acompanhando o teu raciocínio, né? De fato, tem muitas questões importantes aqui. Mas eu tenho adotado assim, né? Eu tenho tentado conter a minha ânsia para fazer perguntas, pelo menos no início, né? E deixado um pouco aberto aqui o pessoal, né? Que está participando, que possa aproveitar um pouco mais da tua presença entre nós, né? Mas, de qualquer maneira, na sequência, eu tenho alguma outra só para... Eu queria te ouvir um pouco mais também. Mas, no primeiro momento, deixar aberto, se alguém quiser fazer a pergunta, né, oralmente, né, ou se quiser fazer por escrito, eu não abri aqui ainda, Alisson, se nós temos já perguntas. Já temos uma. Sim, tem pergunta aqui no chat. Quer conduzir, Tainá? Foi o Carlos Mendes da Silveira Cunha, professora Ana. Ele disse o seguinte: professora Ana, parabenizo pela apresentação. Questiono se imaginaria possível desprezar o julgamento algorítmico, ainda que se mostre sem ruído e mais eficaz, por razões filosóficas, por entender que impor julgamentos com base exclusivamente matemáticas desnaturaria o que nos torna seres humanos? Excelente pergunta, Carlos. Eu parto da premissa que a gente não deveria ter que optar se eu quero julgamento algoritmo, né, ou se eu vou utilizá-los ou se eu não vou utilizá-los. A gente deveria utilizá-los, mas com cuidado e com complementações. É inequívoco que esses julgamentos algorítmicos, eles podem fazer coisas que nós, seres humanos, não podemos.
Se hoje a gente tem bases de dados tão amplas, se hoje a gente tem, por exemplo, uma série de técnicas quantitativas, estatísticas, probabilísticas, que podem nos ajudar a compreender o mundo, eu acho que a gente não pode, não deve abrir mão delas. O problema tem sido, ao meu ver, essa fixação nas técnicas quantitativas ou nos julgamentos algorítmicos, ou seja, é como se só a acurácia importasse, é como só aquilo que for mensurável importasse, e para mim esse é o ponto equivocado da discussão. Eu acho que julgamentos algorítmicos, assim como qualquer técnica quantitativa, eles são muito importantes, nós não deveríamos desprezá-los, mas junto com isso nós devemos também adicionar essa análise qualitativa. Nós devemos adicionar, por exemplo, aspectos que são fundamentais para um julgamento compreensível do ponto de vista humano, como, por exemplo, a questão das causalidades, a questão dos contrafactuais, a própria questão das constrições. Né? Porque, vejam, os algoritmos não têm esclarecido o que é a causalidade. Se a gente for hoje, né, fazer, bom, qual é o perfil dos CEOs das principais empresas do mundo? Nós vamos encontrar o perfil do homem branco. Mas isso o que é que isso nos reflete? Reflete que esses homens brancos são os mais competentes e inteligentes da nossa sociedade? Ou reflete, na verdade, um preconceito também em relação a uma série de outros grupos que, por uma série de questões, não conseguem acessar esses cargos? Então, vejam, é importante termos essas estatísticas, sem dúvida, mas a gente vai precisar ler essas estatísticas, a gente vai precisar entender que correlação não é causalidade. Né? E esse é um ponto que eu acho muito importante para nós juristas, né? Para aqueles que são, né? Eu acredito que aqui uma boa parte. A gente tende a ver os números com uma espécie de temor reverencial, um respeito. E, na verdade, gente, sendo bem sincera, quanto mais eu estudo sobre isso, eu já tive no CAD também, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com muitos pareceres econômicos, é um pouco aquela coisa, torture os números e eles lhes dirão qualquer coisa. Né? A gente precisa ter também uma espécie de cidadania matemática e estatística para entender que, muitas vezes, os números eles estão encobrindo decisões que são, na verdade, políticas e ideológicas, mas que procuram se disfarçar com aquelas técnicas. Né? É por isso que eu concordo muito com isso. Né? Uma decisão algorítmica ela é sempre política. Alguém, em alguma medida, teve que escolher. Não adianta dizer que ela é meramente técnica. Seja o programador, né, que fez uma programação inicial, seja num caso de machine learning, em que a própria máquina foi aprendendo. Se você, veja, isso é um ponto bastante importante, se você entende, olha, eu vou querer ser neutro e vou simplesmente deixar que a máquina aprenda com a realidade e ela replica. Isso é uma opção política. Manter a neutralidade, né, é manter o status quo. Então, a gente está admitindo que mesmo numa sociedade altamente injusta e com vários problemas, esses problemas devem ser replicados e mantidos em decisões futuras. Então, tentando aqui concluir, eu acho realmente, Carlos, que a gente não deve abrir mão desses julgamentos, mas a gente deve vê-los com um senso crítico mais aprofundado. A gente deve se preocupar com supervisão humana e introdução de considerações jurídicas e éticas em todas as etapas desses sistemas, desde a programação até a execução. A gente deve se preocupar com essa relação entre homem e máquina, e a gente deve entender sempre que esses resultados algorítmicos, por mais que levem a níveis altíssimos de acurácia, eles nunca serão suficientes para lidar com a riqueza da natureza humana. Então, nesse ponto, eu concordo com você. Eu parto da premissa de que eles terão que ser necessariamente complementados para que possamos chegar a julgamentos mais abrangentes. E mais do que isso, para que possamos chegar a resultados que atendam ao requisito da explicabilidade. Porque até então, se a gente for trabalhar apenas com correlações estatísticas, na prática a gente não está tendo uma explicação, pelo menos no sentido que nós possamos considerar minimamente satisfatório. Eu acho que é esse, portanto, o grande desafio. Não é abrir mão da tecnologia, não é abrir mão dos julgamentos algorítmicos, mas saber como utilizá-los. E eu acho que aí nós vamos ter uma frente imensa de questões para pensarmos em conjunto. Eu acho que seria isso, gente. Já vi até que o Ricardo fez também já pergunta, né? Duas isso, folhas Tânia? aqui já. Isso mesmo, Ricardo Antônio.
Excelente fala, professora. Gostaria de sua opinião. De um lado, Frank Pasquale alerta para os algoritmos serem obscuros, tal qual caixas pretas. De um lado, existe um interessante papel do Carl Sunstein e outros pesquisadores propondo um algoritmo que poderia detectar a discriminação. A senhora considera que o direito poderia se aproveitar da própria tecnologia para consertar seus vieses ou explicar seus critérios decisórios? Excelente pergunta, Ricardo. Mais uma vez, né, eu acho, você cita um autor que é sensacional, que é o Frank Pasquale, e ele chama a atenção para dois problemas, né? Uma falta de transparência que, de certa forma, seria artificial, que é que vem do segredo de negócios, o que, aliás, é um problema enorme, porque muitas vezes o segredo de negócios nos tem sido apresentado como se fosse algo quase que sacrossanto, e não é. Vamos lembrar que na Lei de Propriedade Industrial, inclusive, há um artigo dizendo que o segredo de negócios ele pode ser quebrado no curso de processos judiciais, desde que é assegurada a confidencialidade. Então, é importante a gente saber que há limites também para essa questão jurídica, embora não seja fácil, a gente ainda tenha muito a caminhar aí. Mas existe também um ponto na questão algorítmica que é dizer, ok, mesmo que você assegure uma transparência total, essas decisões normalmente envolvem inúmeros, quando não milhares de passos. Elas, em muitos casos, são realmente incompreensíveis, não só para cidadãos comuns, como também mesmo para os programadores. Não é raro a gente ver comentários de próprios cientistas de dados dizendo, olha, a gente programou, mas a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. A máquina chegou a esse tipo de conclusão. Então, vejam, é fundamental que a gente pense, né, que esses algoritmos eles podem, sim, ser utilizados para finalidades muito interessantes, mas eles vão precisar sempre de um olhar atento humano para que a gente possa minimamente entender o que está acontecendo. Dito isso, e com a devida participação humana em todos os processos, eu acho que sim, que nós podemos usar algoritmos de uma maneira interessante, talvez até para nos ajudar no problema da discriminação. Mas, mesmo assim, nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso. Como eu disse também na minha explicação, alguns autores hoje têm sustentado que, mesmo que eu cuide da programação e mesmo que eu cuide realmente dos dados, né, da base de dados, dos inputs do sistema, mesmo assim não é possível afastar a prioristicamente a questão da discriminação. E daí porque a gente teria que caminhar sempre também para um controle de resultados. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Né, a decisão algorítmica, e ainda mais no direito, imaginem, considerando todas as repercussões que isso tem para a vida dos cidadãos, ela jamais vai poder ser uma terceirização, ou uma delegação completa, né? Aquela coisa, toma que é tua, e aí vem a máquina. Não, a gente vai precisar realmente pensar nessa relação entre homem e máquina, sem o quê? Na prática, a gente terá juízes no curso, né, ou advogados simplesmente chancelando, né, uma decisão algorítmica sem que saibam suficientemente do que se trata. Né? Eu sempre digo, por mais que se resguarde ao ser humano que está lá na ponta do processo a possibilidade de decidir contrariamente à máquina, isso requer um ônus muito grande. Né? É muito mais fácil, essa é a tendência, que as pessoas simplesmente mantenham aquela decisão da máquina. E isso ainda será mais frequente se elas não conhecerem exatamente como aquele sistema algorítmico funciona. Então, acho que podemos, né, cogitar, sim, dos algoritmos, como você diz, para consertar viés ou explicar seus critérios decisórios, desde que complementados, né, pela participação humana. Até porque, como eu disse, eu até questiono se uma decisão algorítmica sozinha ela atenderia ao critério da explicabilidade. Né? Então, vejam como a participação humana aí seria importante até para que, de fato, essa explicabilidade pudesse acontecer. E agradeço muito, duas perguntas excelentes. Obrigada, né? Tanto Ana. a do Mais Carlos alguém? como a do Ricardo. Ana, deixa eu aproveitar que já que não tem... o Ricardo aqui de novo.
Perfeito. Mas aproveitar que enquanto alguém mais queira usar aqui o espaço também, eu só queria te ouvir, aproveitando que também que você é do direito econômico, do direito privado, né, do direito civil também, então eu tenho pensado, sim, até já comentado com alguns alunos e até em um evento falei um pouco sobre isso, se não seria o caso de se pensar ou se repensar a questão do que eu chamo do sistema proprietário. Ou seja, já que você falou do problema, né, da propriedade intelectual, da propriedade industrial, etc., né, que está por trás disso e que, de alguma maneira, tem todo um valor econômico, todo, né, em razão da sua proteção também, em alguns casos, pelo menos, se não seria se repensar esse modelo de sistema proprietário, que eu digo, da modernidade, assentado na ideia do público-privado, né, da propriedade pública ou da propriedade privada, mas, de alguma maneira, nos estados liberais capitalistas, o privado, de alguma maneira, sempre vence, né? A ideia da propriedade privada, né? Mas e colocar aí uma cunha, né, desse debate sobre o comum, ou seja, pensar esses sistemas como bens comuns, né, como propriedade comum, né, e não ficar adstrito, vamos dizer assim, a essa dicotomia moderna do público e do privado. Não sei se o que tu pensa sobre isso, se seria alguma coisa viável, se poderia ser interessante ou não. Eu acho que esse ponto, ele é muito interessante, Bolzan, até porque se a gente for parar para pensar, o que é o direito à portabilidade, o que é uma série de soluções que a gente pensa hoje de acesso, é isso, dizer, olha, isso deveria ser um bem comum que, de alguma maneira, estivesse à disposição, né, de várias pessoas, até para assegurar competitividade, entrada, otimização e etc. Então, eu acho que sim, a gente pode pensar nisso sobre vários aspectos. Mas a questão dos bens comuns, nesse sentido, ela não vai resolver todos os nossos problemas. E por quê? Porque, em primeiro lugar, há uma parte da discussão que é saber, olha, o que é da pessoa, do titular de dados, e aí a questão é que não deve ser de mais ninguém, mas que deve ser apenas dele. Né? É a parte da autodeterminação dele, é um dado sensível que ele tem direito de manter em sigilo e ninguém se utilizar. A gente começa, em vários momentos também do nosso problema, a ter discussões sobre, por exemplo, o que é um dado inferido? Aí alguns dizem, não, isso aí está protegido pelo segredo de negócios, porque é um dado gerado pelo próprio agente econômico. Mas você diz, olha, mas ele é gerado pelo agente econômico, mas a partir de um dado que é da pessoa. Então, aqui, e é muito interessante que se conecta com esse seu raciocínio, no sentido de que, embora não estejamos falando aí propriamente de bens comuns, a gente está falando de situações nas quais uma titularidade individual ela já não é suficiente. Né? Porque, em muitos casos, agentes econômicos têm dito, não, dado inferido é meu. Tanto que está tendo essa discussão agora no Open Banking, né? Ou seja, não necessariamente no Open Banking, mas o direito à portabilidade como um todo. O que faz parte da portabilidade? E aí muitos dizem, olha, dado inferido não faz, porque não pertence ao titular de dados, pertence àquele que se utilizou do sistema algorítmico para chegar àquele dado inferido. Mas eu não sei vocês, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Dizer, olha, mal ou bem, ele se utilizou do dado do cidadão. Né? E todas as situações que eu consigo fazer um paralelo em que alguém se utiliza de um bem, né, de uma pessoa para tirar um certo proveito, no mínimo a gente vai cogitar aí de uma situação intermediária, né, em que talvez os dois tivessem que ter algum tipo de acesso ou algum tipo de controle. Então, eu acho que sim, nós podemos evoluir bastante para esse ponto que você colocou, de pensarmos talvez em uma parcela, né, de dados que pudesse, principalmente quando estamos falando de dados que foram licitamente coletados, que não digam respeito a dados sensíveis, que tenham um valor comercial legítimo, talvez a gente pudesse pensar nessa lógica de bens comuns, mas eu acho que isso não vai resolver alguns problemas bem delicados em relação aos quais talvez a gente tivesse que reforçar a titularidade individual, ou seja, mas aí do titular e não do agente econômico, né? Inclusive para reforçar a autonomia autodeterminativa dele. E dito isso, Bolzan, acho que independentemente da gente poder pensar na questão de bens comuns, que
é um ponto que envolveria alguns desafios, nós vamos ter que repensar em lidar com o que temos hoje. Né? Como eu digo, eu acho que a gente pode evoluir muito com essa questão do segredo de negócios, ressignificando esse segredo. Né? Vou dar um exemplo que eu acho que é relativamente simples, eu até já escrevi sobre isso. Né? A Uber, por exemplo, quando ela vai para a Justiça do Trabalho e há discussões sobre a relação de emprego, o que ela diz? Não abre o algoritmo porque é meu segredo de negócios. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai provar uma relação se você não tem acesso ao algoritmo? Né? Muitas das discussões... né? Esse viés que me preocupa mais, que eu penso mais, né? Ou seja, a questão do segredo de negócio, da propriedade intelectual, da produção do algoritmo, que acaba, muitas vezes, impedindo aquilo que você mesmo alerta. Ou seja, como eu vou saber se uma decisão está ok ou não está ok, se eu não tenho acesso a isso, não é? A do algoritmo mesmo. Pois é, eu sustentei já num artigo, então, que se aplica à inversão do ônus da prova. Né? Quase que trazendo uma analogia com o que houve com o Supremo, já que estamos falando aqui de códigos, né? Eu me lembrei do código genético, naquela ação do DNA, quando o pai dizia, eu não sou obrigada a fazer o DNA, o código genético só meu, não é o segredo de negócios, mas é o segredo existencial. Então, vejam que são relações que têm paralelo. Né? O Supremo falou, tudo bem, não vou quebrar o seu código genético, eu entendo que você tem esse direito, mas aí a gente vai inverter o ônus da prova. Quem vai ter que provar que não é o pai é você. Né? Então, talvez, se a gente fizesse isso, é uma solução processual, né, relativamente viável, e dizer, olha, tudo bem, você poderia fazer a prova para afastar o controle ou a subordinação ao algoritmo. Você está dizendo que você não vai abrir o código, então eu presumo que há relação de emprego, né? Com base, claro, em todas as demais evidências conjunturais que o motorista está trazendo. E você que vai trazer a prova para refutar essa presunção. Então, eu digo assim, eu acho que existem ainda alguns pontos que a gente não tem explorado suficientemente, que passam não só por discussões processuais, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova, como discussões sobre os próprios limites dessa propriedade intelectual, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o segredo de negócios fica ali numa classificação tanto quanto que de limbo, mas que, de certa forma, como qualquer titularidade, também está sujeito à função social, também não é suscetível de abuso. Então, eu acho que a gente consegue, aplicando e entendendo diretamente esses direitos, ainda chegar a soluções factíveis. O que não pode é prevalecer a narrativa, aí sim, dos agentes econômicos, que tem nos colocado o segredo de negócios como se fosse algo sacrossanto, né? E insuscetível de qualquer tipo de limitação, de qualquer tipo de regra de transparência, etc. Aí, de fato, não vai funcionar. Mas, certamente, Bolzan, que eu acho que pensar nessas titularidades, né, compartilhadas, na ideia de bem comum, pode ser, sim, um aspecto muito interessante, inclusive do ponto de vista concorrencial, que é um aspecto também que a gente tem que pensar, né? Ou seja, pode ser também um fator de estímulo a entradas e a novos modelos de negócio com base nisso, né? Então, na verdade, acho que são, né, iniciativas paralelas e que podem e devem evoluir independentemente uma da outra. Né? Seria isso. Professora Ana, eu recebi uma mensagem aqui no direct da Daniele Leite. Ela diz o seguinte, se ainda a senhora tiver tempo, né? Porque a gente já está prolongando aqui. Posso fazer mais essa? Claro, por favor. Como está seu tempo? Pode ser? Não, pode ser. Inclusive, tem o Bernardo, tem o Manuel, não é? Se você quiser fazer essa pergunta, aí a gente ouve o Manuel, eu já estou lendo aqui o Bernardo, e aí eu tento ver, eu administro aqui o tempo e tento, dentro do possível, contemplar todo mundo. Tá, a Daniele Leite, gostaria de saber o entendimento da professora. Em havendo um resultado discriminatório, poderia considerar esse tratamento um tratamento sensível e, portanto, aplicar as regras destinadas a essa categoria especial de dados, como defende a professora Caitlin? E o Bernardo, ele diz que não sabe se isso é uma pergunta, mas queria ouvir um pouco sobre essa proteção do indivíduo que é conduzido ao meio
por uma ação do algoritmo. E o áudio do Manuel está liberado, caso queiram. Isso que eu ia falar, o Manuel está com a mão levantada aí. Eu liberei o áudio dele aí, Manuel. Só basta ligar o seu microfone que você consegue. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o pessoal aí da Cyber Leviatã pelo evento, professora Tainá, professor Luiz Bolzan, e parabenizar a forma, a propriedade do tema, né, colocado pela professora Ana Frazão, muito lúcida. E ontem, professora, inclusive, conversávamos no seminário de inteligência artificial da USP, alguns temas que a senhora falou assim com muita propriedade, entre eles, o que chama atenção, essa falta, esse excesso, ou ainda esse ponto da regulamentação, a falta dela, da regularização sobre a matéria, né? Está no Senado o PL 2021, a respeito da inteligência artificial, falávamos sobre a questão da China, de certa forma, está à frente do Brasil em relação, mas qual que é a percepção, o sentimento, a análise da professora em relação a essa legislação estrangeira, nacional, essa autorregulamentação? E eu digo isso sempre levando em consideração que o brasileiro ele tem, por princípio, algo que a gente não conhece, a gente vai inventar uma lei, né? A gente vai normatizar. Nós, do direito, também temos isso. Qual é a opinião da senhora a respeito? Bom, excelente questão. Concluímos aqui, Tainá? Posso aqui tentar já? Claro, fica à vontade. Maravilha. Bom, super obrigada a todos vocês. Começando, então, pela pergunta da Daniele. Daniele, a preocupação com a discriminação, ela diz respeito exatamente aos dados sensíveis, né? Então, tanto que a gente vai ver na literatura, até muitas vezes a definição do dado sensível a partir da possibilidade da discriminação indevida. Esse é um ponto bastante interessante, porque, como eu disse, a rigor, é totalmente possível que haja inúmeras discriminações, desde que elas sejam legítimas, baseadas em dados objetivos, né, em questões que tenham uma racionalidade econômica. Então, por exemplo, quando eu estava no CAD, um dos ilícitos antitruste é, por exemplo, discriminação abusiva de consumidores ou de fornecedores ou outros agentes econômicos. E para nós era muito claro, por exemplo, que quando houvesse razões econômicas, por exemplo, quem compra mais faz sentido que pague menos, quem paga à vista também pode ter uma condição diferenciada de pagamento. Então, assim, estou aqui me utilizando de exemplos banais, mas só para dizer que quando estamos falando de critérios objetivos e que sejam racionalmente justificáveis, não há o problema da discriminação. O problema da discriminação vai surgir da discriminação indevida, que é o ponto fundamental aqui para o nosso raciocínio. Exatamente quando ela sai dessa arena em que estamos falando de critérios objetivos, de critérios que sejam legítimos, de critérios que tenham uma racionalidade econômica e passa, então, a se concentrar em dados sensíveis, porque aqui a gente já tem sinalizações da própria Constituição e também da LGPD, que esse tipo, então, de discriminação vai ser indevida. Então, esse acaba sendo o ponto fundamental aqui e que é o eixo condutor do nosso esforço, até porque, nesse contexto de datificação, o grande problema é que chega um ponto que nós perdemos o controle sobre o que esses agentes têm ou não da nossa parte. E, por exemplo, uma questão de gênero, a partir do momento que essa questão ela é somada a outras questões, e a partir dali são feitas inferências ou etc., pode chegar também um determinado momento em que estejamos em circunstâncias nas quais nem mesmo consigamos entender por que essas diferenciações são feitas, se essas diferenciações são feitas com base em algum dado sensível que eventualmente levasse a esse tipo de discriminação. É por isso que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que evoluir muito em termos de transparência, porque, se eu bem entendi a sua pergunta, talvez seja até complicado, em alguns contextos, a gente entender a decisão algorítmica e entender em que medida, de fato, houve a consideração indevida ou não de dados sensíveis, o que
facilitaria também a constatação do princípio da não discriminação, pelo menos da maneira como ele está previsto na LGPD. Né? Em relação ao Bernardo nos traz aqui também uma pergunta dificílima, né? que nos provoca a pensar em como proteger o indivíduo. É, de fato, Bernardo, uma das grandes questões da atualidade. Eu não acho que soluções de mercado vão adiantar, embora acredite sim que precisemos assumir um protagonismo maior no conhecimento dos nossos direitos, no exercício das nossas posições jurídicas de uma maneira mais consciente, ou seja, vamos precisar sim de cidadania digital, mas me parece que a regulação ocupa aqui um ponto fundamental. Vários relatórios têm mostrado, eu citaria 2 relatórios muito interessantes, o do Stigler Center sobre plataformas digitais e também um relatório do governo norte-americano sobre também economia digital. Todos eles são muito claros no sentido de que os consumidores sozinhos não conseguirão se defender. Ou seja, todo o sistema é feito realmente para explorar as fraquezas e as vulnerabilidades dos consumidores para diversos fins, incluindo a discriminação. Então, esse é um ponto também importante, né? A discriminação é um problema, mas não é o único problema. Então, acho que a gente vai precisar, sim, de regulação, a gente vai precisar, sim, de uma certa supervisão, o que não quer dizer, quando eu falo de regulação, aquela regulação no modelo comando-controle, só com base em sanção. Eu sou super a favor da corregulação, da autorregulação regulada, mas lembrando que isso só funciona quando você tem, no mínimo, um diálogo e uma parceria entre o público e o privado. Né? A autorregulação não existe num vazio, cada um faz o que bem quer. Né? A gente precisa de ter metas, precisa de ter parâmetros e precisa ter incentivos para que esses agentes, de fato, possam respeitar esses direitos dos titulares. Em relação à pergunta do Manuel, coincidentemente, Manuel, aliás, para quem, enfim, gosta dessa disciplina, eu tenho uma série no Jota só sobre discriminação algorítmica. Eu sei que o Jota é um site fechado, mas todos os meus artigos estão no meu site, que é www.professoraanafrazão.com.br. Então, há uma série sobre discriminação algorítmica, trabalhando com vários desses pontos que a gente mencionou. E, coincidentemente, hoje, Manuel, sem nem saber que você ia me fazer essa pergunta, a minha coluna dessa semana foi exatamente sobre o marco da inteligência artificial. E vai ser uma pequena série, então a parte 1 eu comecei hoje, já está também no site. E nesse primeiro artigo, eu aqui, enfim, já antecipando para vocês, eu compartilho algumas das minhas preocupações com vários dos discursos que eu tenho visto em relação a essa proposta. Né? Em princípio, essa proposta, para mim, ela é manifestamente insuficiente, seja pela ausência de participação popular, de maiores debates, seja por ser, no fim das contas, uma declaração de princípios, com poucos efeitos práticos, e ainda com algumas dificuldades, como a questão da responsabilidade subjetiva e etc. Mas eu acho que alguns pontos fundamentais sobre a necessidade de regulação aqui é que muito se tem dito, né, que, olha, a regulação pode inibir a inovação e etc., quando, na verdade, a gente precisa entender que, em relação à inteligência artificial, hoje, a gente já tem riscos mapeados por muita literatura e trabalho empírico. Então, na verdade, nós precisamos avançar, sim, na regulação. A LGPD ajudou em parte? Sim, mas ela sozinha não tem se mostrado suficiente, assim como o GDPR europeu, a mesma coisa, para resolver vários dos problemas específicos da inteligência artificial. Tanto que a proposta de regulação da União Europeia, vocês devem ter visto, ela tem usos que são banidos. Ela divide as utilizações de inteligência artificial a partir do risco. Se você quer utilizar a inteligência artificial com alto risco, há um protocolo a ser cumprido. Obrigações procedimentais, que vão desde qualidade de base de dados e uma série de outros aspectos. Eu me afino muito mais com a proposta da União Europeia do que, por exemplo, a do Brasil. Não me convence esse argumento de que ainda não temos os riscos suficientemente mapeados. Eu acho que em vários aspectos nós já temos, e muito menos esse argumento de que a regulação vai
frear a inovação. Até porque, é o que eu digo, olha, quando a gente analisa uma minuta mais abrangente como a da União Europeia, o que eles estão freando é exatamente essa inovação que viola direitos fundamentais, que cria danos e riscos desnecessários e desproporcionais aos cidadãos. Se é para evitar esse tipo de inovação, eu até falo isso no artigo, eu acho que a gente tem que evitar mesmo, né? Então, eu acho que esse é um preço que a gente deve e pode pagar. A gente precisa entender que inovação não é necessariamente boa. Esse é um ponto importante, né? A narrativa do mercado é sempre dizer, olha, inovação. Hoje a gente já discute inovação predatória no direito concorrencial, inovação, né, expropriatória no direito do consumidor e tantos outros aspectos que nos mostram, olha, não necessariamente a inovação é boa. Vamos lembrar da utilização de inteligência artificial no setor de armas, as armas autônomas. Eu não sei se vocês já viram o que tem acontecido por aí, gente, é de arrepiar, da gente achar que Black Mirror e outras né, séries que a gente já viu não tiveram nem imaginação suficiente para contemplar o que tem sido pensado hoje, né, no nosso mundo real. Então, né, apesar das dificuldades, eu acho que a gente não deveria entrar nesse discurso, na dúvida, a gente não regula, cuidado, vamos conter inovação. Eu acho que a gente já foi até longe demais em relação à inteligência artificial, e acho que hoje a gente deveria se preocupar, não é nem ser ou não regular, e sim como regular. E acho que a proposta europeia ela é adequada, principalmente porque ela é procedimental. Né? E se a gente for parar para pensar, ela exige daqueles que utilizam a inteligência artificial, salvo os casos em que ela bane, e ao meu ver são casos corretos, ou seja, tinham que ser banidos mesmo nos casos de alto risco, se a gente for parar para pensar, o que se exige ali são obrigações procedimentais que agentes econômicos prudentes e que já estivessem tentando se encaixar nas regras da LGPD já deveriam estar fazendo. Então, ela simplesmente está concretizando e explicitando, ao meu ver, uma série de cuidados que já poderiam ser extraídos até mesmo de vários dos princípios e cláusulas gerais da LGPD, do nosso caso, e do GDPR, no caso deles. Então, tentando aqui resumir, Manuel, e agradecendo mais uma vez pela pergunta, que é muito pertinente, eu acho que nós precisamos avançar nessa regulação e precisamos fazê-lo de uma maneira mais incisiva e mais pragmática do que esse projeto aí, porque para a gente ficar na declaração de princípios, a gente já está batendo cabeça com os princípios da LGPD. Eu mesma disse para vocês, como é que nós vamos compatibilizar transparência e segredo de negócio? Não adianta falar isso, né, abstratamente ou em teoria. A gente está precisando agora de norte, de diretrizes, dizer, olha, gente, faça isso, crie um compliance em que você tenha que ter pelo menos cuidado A, B, C e D, né, no momento em que você programa um sistema de inteligência artificial, no momento em que você desenvolve esse programa, no momento em que você coloca ele no mercado, depois o monitoramento, né, com a execução e etc. Então, sei que não é fácil, esse tipo de regulação precisa ser feito com cautela, precisa ter um acompanhamento também, porque pode haver necessidade de ajustes, né? E ainda um outro ponto, né? Falar em regulação hoje não é falar naquela regulação tradicional com a qual a gente já está acostumado do comando-controle. É muitas vezes optar realmente por um regime de autorregulação regulada, de uma valorização do compliance das empresas, mas, repito, com diretrizes muito claras e objetivas para isso. E vejam, gente, um último ponto aqui que eu acho fundamental. Acho que essa instabilidade regulatória, até a ausência de regulação, ela beneficia os grandes agentes econômicos que já estão no mercado e pode dificultar as entradas. Porque não é qualquer empresa que vai querer investir em inteligência artificial sem saber ao certo quais são as regras do jogo. Então, acho que uma regulação atenta e cuidadosa não só não prejudica a inovação, como pode até criar incentivos para a inovação, oferecendo segurança jurídica e dizendo, principalmente para os entrantes, né, os investidores de amanhã, quais são as regras do jogo, e aí eles vão poder, claro, modelar os seus negócios sabendo onde é que eles estão pisando. Então, corri aqui um pouquinho, gente, porque cada pergunta dava para falar, assim,
muita coisa, né? Mas pelo menos tentei aqui sinteticamente tocar em todos esses assuntos. Tainá, já devolvo a palavra para você. Você tá É verdade, muitos desafios, muitos questionamentos. Professor Bolzan, algo mais? Teremos muito mais, né? Não, na alguma realidade. dúvida? Porque a gente também não pode ficar até amanhã com a professora aqui, né? Mas acho que talvez o único consenso que a gente pode tirar ao final, consenso no sentido, né, a única conclusão, melhor do que consenso, a única conclusão que a gente pode chegar ao final é que, de fato, estamos tendo um grande finale de 2021-2, né? Como era já esperado, né, com a presença da professora Ana Frazão, era inevitável que isso acontecesse. Então, eu sei que tem muita coisa, né, ainda tem para ser discutido, muita coisa em aberto aqui, mas, acima de tudo, acho que a fala da professora Ana Frazão trouxe uma série de questões importantes, né, com uma qualidade também já reconhecida, e por isso, né, o encerramento de 2021 nos leva a pensar 2022 de uma maneira ainda mais comprometida e ainda mais aprofundada, né? Então, só tenho a agradecer à professora Ana, agradecer e também, né, como tenho feito, solicitar-lhe, né, a continuidade do vínculo agora dela com o Cyber Leviatã, que está também sempre aberto a seu retorno, né, professor, quando quiseres, mas também esperamos poder contar com a sua, né, disponibilidade para voltar e trazer também novas questões aqui para a gente poder pensar um pouco mais sobre esses temas que são, de fato, muito importantes, né? Então, agradeço profundamente a tua disponibilidade, o teu carinho com a gente, e, né, dizer que o encerramento do Cyber Leviatã não podia ter sido melhor agora, 2021, 2, né, 2021, segundo semestre, né? E também já dizer que estamos preparando, né, pensando 2022, com algumas novidades, inclusive, espero que sejam, né, e que consigamos, né, na realidade, manter esse alto nível que tem sido a marca, né, do Cyber Leviatã, desde a sua origem lá em agosto de 2020. Eu queria também, ao final, agradecer aqui nossos alunos e alunas, né, em especial a Tainá e o Alisson, que estão sempre presentes e sempre atuantes, né, para viabilizarem esses eventos, né, e outras atividades do Cyber. Gustavo, que eu vi que estava por aqui também, né, que é um novo Cyber Leviatã, né, chegado recentemente, mas que também já está contribuindo com a gente, e deixar aqui de público meu agradecimento, meu reconhecimento por vocês. E desejar a todos e todas, né, um ótimo 22, que, né, possamos sair, né, dessa situação, né, e que possamos finalizar já antecipadamente 2022 com uma expectativa de uma retomada do Brasil em outros patamares, né? Então, um grande abraço a todos, um grande abraço a todas, um beijo, fiquem bem, e obrigado, Ana, né? Voltamos a falar aí, né? E estamos Com sempre certeza. Bom? Obrigada, gente. Foi uma alegria estar com Obrigada, foi um vocês aqui, prazer. viu? Uma Muito ótima bom noite. evento. Obrigada a todos. Boas festas para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Até ano que vem. Tchau, tchau.